É só disso que eles têm medo. Correndo atrás das nossas fake news. Porque estavam correndo atrás das nossas fake news. Lembrem desse nome, Débora Rodrigues dos Santos, uma mãe de 2 filhos pequenos, cabeleireira, cristã evangélica batista como eu, que está presa preventivamente desde março de 2023, mais de um ano, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e que teve o seu caso revelado hoje numa matéria tão impactante e tão triste da Gazeta do Povo. Eu vou responder no final quais são as saídas para esse caso da Débora. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês, organizar as inúmeras ilegalidades e abusos desse caso da Débora, para que você compreenda com profundidade o que está acontecendo. Primeira ilegalidade: prisão preventiva sem denúncia. O prazo legal para apresentação de denúncia em caso de réus presos é de 35 dias. Débora ficou presa 420 dias, mais de um ano sem denúncia. E mesmo denunciada e sem oferecer risco para a sociedade, ela segue presa. Segunda ilegalidade: prisão preventiva ilegal. Agora, mesmo com a denúncia, a prisão preventiva da Débora continua sendo ilegal porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não tem ali nada de concreto que indique risco de fuga, nada de concreto que indique risco de destruição de provas, nada de concreto que indique risco de coação de testemunhas. Nada disso me parece existir no caso da Débora. E, aliás, se existisse, caberia à Procuradoria-Geral da República comprovar e apontar esses riscos para que a prisão preventiva pudesse ser mantida. Além disso, a gente costuma falar que a prisão exige não só indícios de autoria, prova da existência do crime, mas ela também exige aquilo que a lei chama de receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Qual é o fato novo? Qual é o fato contemporâneo? Qual é o fato atual? Zero. Nada. Terceira ilegalidade: a denúncia genérica. Os advogados da Débora afirmam que a denúncia apresentada é completamente genérica e que a única ação individual dela foi a de pichar a estátua, o que seria penalizado, no máximo, com a prestação de serviços à comunidade. A denúncia da PGR diz que a Débora pichou a estátua do STF com um batom, onde ela escreveu: "Perdeu o mané". Em vez de acusá-la pelo crime de pichação de menor potencial ofensivo, ela foi acusada de, preste atenção, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, talvez com um batom, deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Crimes gravíssimos. Mas onde estão as provas desses crimes? Elas não existem, porque a Débora, assim como as senhorinhas que também estavam lá no 8 de janeiro, como a dona Jupira e a dona Iraci, não tinham condição nenhuma de dar um golpe de Estado e nem estavam armadas, para além de um batom, para poderem ser denunciadas por associação criminosa armada. Esses crimes são todos crimes impossíveis, que jamais poderiam se consumar, se configurar no caso, porque os meios empregados por essas pessoas foram absolutamente ineficazes. Não tinha exército, não tinha tanque na rua, não tinha armas nas mãos dessas pessoas. Se a Débora de fato pichou a estátua do Supremo, então ela de fato cometeu um crime, deve ser responsabilizada por isso. Agora que a responsabilização seja feita de acordo com o devido processo legal e com o processo penal democrático, que os ministros do Supremo gostam tanto de mencionar, mas só quando se trata dos casos de corrupção da Lava Jato. E veja bem, aí o processo penal democrático é expandido, aí ele fica gordo, opulento, imenso, e sai amassando os processos e garantindo a impunidade dos corruptos, devorando ou permitindo que se devore todo o patrimônio público. Mas, quando se trata da dona Jupira, da dona Iraci, da Débora, aí o processo penal democrático, coitado, aí ele não existe. Aí ele definha e definha até a morte. Como a gente vê, com algumas exceções, esse mesmo Supremo está anulando toda a Lava Jato, está anulando a rodo, está passando a porteira para a impunidade geral dos corruptos, está abrindo, escancarando as portas para que no Brasil se venha, se roube, se leve embora e se saia impune. Quarta ilegalidade: violação ao direito e a prisão domiciliar da Débora. A Débora, como é mãe de 2 filhos menores de 12 anos, ela tem direito a responder ao processo em prisão domiciliar. Esse direito é previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, mas esse direito está sendo violado reiteradamente pelo Supremo, que, pasmem, já rejeitou 8 pedidos, 8 da defesa da Débora. As únicas exceções para esse direito seria se a Débora houvesse praticado algum crime com violência ou grave ameaça, ou então contra os seus próprios filhos, ou em razão de alguma outra excepcionalidade, o que não é o caso aqui. Não dá para justificar que ela cometeu violência ou grave ameaça ao escrever "perdeu mané" com o seu batom. Talvez a única coisa que pareça sangue seja o vermelho do seu batom, mas
Nada de violência real, para além de narrativa, para além de alegação injustificada e não fundada. Em quinto lugar, a quinta ilegalidade é o fato de que o STF viola seus próprios precedentes. O STF está, inclusive, violando o que ele mesmo já disse. Não se trata dele ter uma interpretação diferenciada da regra ou dele, no passado, entender que deveria ser diferente. Não, ele sempre entendeu uma coisa e, no caso da Débora, é outra. O tribunal concedeu habeas corpus coletivo em 2018 para converter prisões preventivas em prisões domiciliares para as presas preventivas que tinham filhos de até 12 anos de idade. Essa decisão foi dada, preste atenção, por unanimidade. Todos os ministros da segunda turma do Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski chegou até mesmo a dizer no seu voto que as crianças sofrem justamente as consequências da prisão. Então, Supremos, será que os filhos da Débora não sofrem com uma empresa há mais de 1 ano e 2 meses? Qual o impacto que essa prisão terá na vida e no psicológico desses 2 meninos que estão há tanto tempo sem a mãe? Essas crianças não importam? Essas crianças não importam porque os pais são bolsonaristas? Essas crianças não importam porque os pais são de extrema direita? Pessoal, a família da Débora, como milhares de famílias do 8 de janeiro, está pedindo socorro diante dos abusos cometidos pelo Supremo. Mas aí, o que nós podemos fazer? Juridicamente, a minha visão é de que a defesa da Débora já fez tudo o que podia fazer por ela e mais um pouco. Mas não deu certo. E você sabe por que não deu certo? Pelo mesmo motivo que eu falei alguns dias atrás, que eu já não sei mais por que eu ainda me dou o trabalho de ler as decisões do Supremo para ver se estão de acordo com a lei, porque essas decisões não são jurídicas, são políticas. São políticos de toga fazendo política, com pouquíssimas exceções. Então, juridicamente, eu não vejo saída se é a política que está pautando os ministros. A saída para a situação da Débora e a dos demais réus do 8 de janeiro passa por nós fazermos o que a Gazeta do Povo acabou de fazer, que é expor publicamente e revelar os detalhes do caso e mostrar para o mundo as ilegalidades do Alexandre de Moraes e do Supremo. E, de outro lado, nós cobrarmos, mais do que nunca, os nossos senadores, em especial por uma resposta política aos abusos do Supremo. O Senado é o único órgão com poder para abrir um processo de impeachment contra os ministros do Supremo. O Senado e também a Câmara têm o poder de discutir e aprovar projetos que reformem a nossa justiça e que criem restrições ao poder supremo dos ministros. Aliás, o Senado passou um projeto. Cadê a Câmara analisando? Cadê Arthur Lira? Cadê Arthur Lira? Cadê Rodrigo Pacheco? Cadê as ações do Congresso para contrapor os abusos do Supremo? O que as famílias dos réus do 8 de janeiro precisam é de uma solução política para os seus casos. E essa solução só virá do Congresso. E o Congresso só vai se mexer quando você fizer barulho nas redes e nas ruas. É só disso que eles têm medo. É da pressão do povo nas redes e nas ruas. Essa é a única linguagem que eles entendem. Loucura essas últimas semanas. Parece que todo o universo está conspirando para escancarar a podridão desse governo. Um escândalo após o outro. Na verdade, são vários escândalos acontecendo simultaneamente agora. Mas um que eu quero falar nesse vídeo, que chamou bastante atenção, é como ficou escancarado o verdadeiro gabinete do ódio do Lula, governado, gerido por Paulo Pimenta, pelo novo secretário da comunicação, que foi o cara que fez a campanha para o Hugo Chávez, com reuniões semanais, participação de influenciadores e a determinação de quem eles deveriam atacar e qual desinformação deveria ser divulgada, críticas à imprensa, exatamente o que o Alexandre de Moraes e a imprensa falou que a direita fazia, mas nunca encontraram nenhuma evidência. Nem sequer uma evidência de um grupo do WhatsApp ou de uma reunião feita pela equipe do Bolsonaro, no governo Bolsonaro, nada, zero. Nem transferência de valores de dinheiro público, absolutamente nada. No caso do Lula, tá aí. Eles admitiram que fazem essas reuniões. E agora nós temos alguns membros do grupo do Gabinete do Ódio vindo à tona falando como que funcionou a campanha do Lula. Essa mulher aqui, o nome dela é Denise, participou de um Space na plataforma X e ela falou a verdade como que funcionava o gabinete do ódio no período eleitoral, que na época era chefiado por André Janones. O André Janones é aquele que confessou a rachadinha, mas graças a uma proteção do PT e do Guilherme Boulos não vai perder o seu mandato e basicamente o PT liberou a rachadinha no Congresso. Olha o que ela fala. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news que nem eram tão fakes assim. As fake news que nem eram tão fakes assim. Aqui ela admite que o Janones organizou um esquema de divulgar mentiras, fake news contra o Bolsonaro,
Amando, né? Ele que governou, ele que organizou a campanha digital do PT, inclusive fez lives com Lula, hein? Sim, né? Mas em desmentir as narrativas da esquerda, eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. Porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada. Uma leitura enviesada. Aí ela vai dar um exemplo. De alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Aqui ela fala com uma admiração pelo Janones, né? Mas o que ela tá falando nesse vídeo? Que ela não tá aguentando, eles estão cansados. Por quê? Defender esse governo tá ficando muito difícil. São muitos escândalos. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. Então havia um comando durante a campanha para disseminar mentiras e fake news contra Bolsonaro e seus aliados para eleger o maior criminoso da história do Brasil. Eu faço uma pergunta. O Janones será incluído no inquérito das fake news, Alexandre de Moraes? Essas pessoas, haverá alguma investigação para apurar o que realmente aconteceu ali com o verdadeiro gabinete do ódio? Porque, gente, todas as narrativas dos últimos 5 anos, nada foi comprovado. Do lado da esquerda, já está escancarado. Tem gente admitindo que fez parte do grupo. Você nunca viu, ninguém nunca ouve da direita isso. Mas tem gente da esquerda admitindo que tinha esse grupo de disseminação de fake news. Tem a confirmação da própria SECOM do Lula, dizendo que eles fazem reuniões semanais, sim, para pautar os comunicadores, que é justamente o que se acusava Bolsonaro de fazer, mas nunca conseguiram provar. Assim, é muito escancarado a forma como a perseguição se instaurou no Brasil apenas para um lado do espectro político, apenas para a direita. E aí esse tipo de discurso e as evidências que vieram à tona recentemente deveriam ser o bastantes para acabar de uma vez por todas, encerrar o tal inquérito das milícias digitais, inquérito das fake news, sendo que está comprovado agora que milícia digital e gabinete do ódio são e sempre foram da esquerda. Mas esse é o Brasil que a gente vive. A gente tem que aceitar um dia todas essas pessoas que estão usando da sua autoridade para infringir as leis e acabar com a liberdade de expressão no Brasil e perseguir a direita, todas vão pagar na justiça. Todas elas vão pagar na justiça.